Três vozes se encontram em um lugar onde a dor é o único idioma. Ali, no silêncio que habita o invisível, mora a infância que nunca foi vista. Um jardim esquecido onde a alma, sedenta, buscava luz que nunca chegou. O trauma de não ter sido visto é a ferida que jamais cicatriza porque não pode ser nomeada. Não é a dor de um machucado físico, mas a ausência profunda do reconhecimento, a falta daquele olhar que valida, que diz, você importa, você existe, eu te sinto. Quando uma criança cresce sem esse espelho emocional, ela aprende a se esconder de si mesma, como quem se esconde do próprio reflexo. É um vazio que grita em silêncio, uma fome que jamais se sacia, e esse vazio se transforma em sombra que pode dominar a vida adulta, e a busca desesperada por pertencimento, por aceitação, que nunca vem completa porque foi interrompida antes mesmo do nascimento do self. A negligência emocional é um abandono que não deixa cicatrizes visíveis, mas marca a alma com um silêncio tão pesado que muitos não sabem que carregam, porque nunca foram vistos, sequer, por eles mesmos. Essa ausência de olhar, essa invisibilidade que marca a infância, é o nascimento da sombra mais profunda que o ser humano pode carregar. A sombra não é apenas o lado oculto da personalidade, mas aquilo que fomos forçados a esconder para sobreviver, o que não podia existir diante do olhar do outro, porque naquele momento, naquele espaço primordial, o olhar não veio. O inconsciente coletivo, que sustenta o psiquismo, guarda essas feridas invisíveis como símbolos e arquétipos que se manifestam nas sombras da alma adulta. Quando uma criança não é vista, ela não apenas perde o reconhecimento externo, mas a própria possibilidade de integrar seu eu verdadeiro. A individuação, o processo sagrado de tornar-se quem se é, se interrompe, dando lugar a um descompasso interno, um eco de solidão que se confunde com o silêncio do próprio ser. O ego se torna um espelho embaçado, receoso de ser limpo, porque teme o que vai encontrar por trás desse véu, um vazio que assusta, uma dor que não sabe como ser amada. E assim, o eu se fragmenta, entre a busca pelo olhar do mundo e o abandono do olhar para dentro. A criança que não foi vista carrega dentro de si um vazio que, ao longo da vida, muitas vezes tenta preencher com máscaras e objetos externos. Para mim, o conceito de verdadeiro self nasce justamente desse berço frágil, aquele espaço interno onde a criança se sente segura para existir, para ser, antes que qualquer exigência do mundo comece a moldá-la. Quando a negligência emocional se instala, o verdadeiro self se oculta, sufocado pelo falso self que se cria para agradar, para não ser rejeitado, para buscar aquela validação ausente. É uma defesa tão silenciosa quanto necessária, o falso self é o escudo que protege a criança do vazio da invisibilidade, do silêncio que grita dentro dela. Mas esse escudo é também uma prisão. O vazio afetivo se torna um fantasma, um espaço que ninguém pode ocupar, porque ele nasceu justamente da ausência do olhar e do toque que confortam. A saúde emocional depende de um unholding, um sustento não apenas físico, mas afetivo, que acolhe a criança em sua existência inteira. Quando isso falta, nasce uma ferida que não é só memória, mas um trauma vivo, pulsante, que fala em silêncio e pede para ser reconhecido. O desafio, então, é ouvir esse silêncio com o coração aberto, para que o verdadeiro self possa, enfim, se mostrar não para o mundo, mas para si mesmo. Quando falamos de trauma, especialmente aquele que nasce na infância, precisamos entender que ele não é apenas o que aconteceu, mas o que foi negado, o que foi silenciado dentro da alma da criança. A negligência emocional é um abandono invisível, uma ausência que é sentida no corpo, no coração, na mente e que se traduz em uma busca incessante por validação, por pertencimento. A criança que não foi vista aprende cedo que sua presença não importa, que seu sofrimento é ignorado, e assim ela internaliza uma ferida que nunca cicatriza. Essa ferida cria um vazio afetivo que muitas vezes tenta ser preenchido com comportamentos, vícios, relacionamentos tóxicos, tentativas desesperadas de ser finalmente notada, finalmente amada. O que observo na clínica é que o trauma invisível não se manifesta apenas em sofrimento psicológico, mas em doenças do corpo e da alma, porque o sistema nervoso fica em estado constante de alerta, como se a criança precisasse se proteger do mundo que a rejeita. O que precisamos compreender, e o que ainda falta para muitos, é que o trauma não é fracasso da pessoa, mas um grito antigo, uma memória que ainda vive em cada célula. E, para curar, não basta racionalizar, é preciso acolher esse grito, essa dor que foi esquecida, dar voz àquele silêncio que nunca deveria ter existido. Esse vazio da criança invisibilizada é a expressão mais profunda da sombra que carregamos, não a sombra que simplesmente escondemos por vergonha, mas aquela que se formou na ausência do olhar materno, no silêncio do cuidado que não veio. Jung diria que a sombra é tudo aquilo que você precisou esconder para ser aceito, mas aqui, essa sombra é uma ausência, um espaço negro no inconsciente que consome energia psíquica porque está em constante luta por reconhecimento. A busca por validação externa, o medo de ser visto como inadequado, tudo isso é um sinal de que o ego, como um espelho embaçado, tem medo de limpar a própria imagem e enfrentar a verdade que jaz sob a superfície. O trauma da invisibilidade é, em última análise, a ferida da individuação interrompida, aquela jornada da alma para se tornar inteira e verdadeira. Sem o olhar que acolhe e valida, a criança não aprende a reconhecer sua própria luz, e assim, o inconsciente se enche de fragmentos dispersos, símbolos que clamam por integração.
É nesse ponto que a dor se torna um chamado, não para fugir dela, mas para atravessá-la, para que o silêncio do abandono se transforme na voz da alma. A pergunta que fica, para quem escuta esta conversa, é: e quem você seria se deixasse de se esconder atrás das máscaras que a infância lhe ensinou a usar? É como se a criança que não foi vista carregasse dentro de si um espaço vazio onde deveria haver um abraço, um sustento, um espaço chamado holding, que é muito mais que cuidado físico, é a capacidade do ambiente de sustentar emocionalmente o bebê e a criança, validando sua existência. Quando isso falta, surge o falso self, uma construção para sobreviver ao silêncio e à negligência, que faz com que a pessoa cresça desconectada de sua essência mais profunda. E essa desconexão é um isolamento doloroso, uma solidão que mesmo no meio de pessoas parece impossível de preencher. O trauma da invisibilidade é a falta de um espelho vivo, aquele olhar que reflete a existência da criança e lhe diz: você é visto, você importa. Sem isso, o verdadeiro self se oculta, se encolhe, se silencia. E na vida adulta, esse silêncio interno se manifesta como ansiedade, insegurança, uma busca incansável por aprovação que nunca satisfaz. O desafio terapêutico, então, é criar um espaço onde esse self oculto possa emergir, ser acolhido e reconhecido, para que a pessoa possa finalmente sentir-se inteira, vista, não como uma sombra ou uma máscara, mas como a alma que sempre existiu, apesar do abandono. Essa busca por ser visto, tão desesperada e, ao mesmo tempo, tão frágil, é, em essência, a expressão mais honesta da alma ferida. O que a criança não recebeu em um abraço, no olhar atento, ela tenta conquistar de formas que o mundo nem sempre entende, pelo silêncio, pela agressividade, pelo afastamento. É como se o corpo guardasse memórias secretas, um arquivo invisível de abandono e rejeição, onde a criança repetidamente se pergunta: o que há de errado comigo? Por que não mereço ser amado? Essas perguntas não são simples, e raramente encontram respostas externas. O trauma se manifesta porque a criança aprendeu a desconfiar do mundo, a se proteger construindo muros invisíveis, mas esses muros, paradoxalmente, a isolam ainda mais. A verdadeira cura exige uma coragem gigantesca, não a coragem para confrontar o mundo, mas para retornar àquela criança interna, olhar nos seus olhos invisíveis, acolher sua dor e dizer: eu vejo você. Você sempre foi visto, mesmo quando parecia invisível. Esse encontro é a semente da reconciliação interna, o começo da libertação da alma da prisão silenciosa do abandono emocional. E é nessa relação profunda entre o consciente e o inconsciente, nessa dança silenciosa entre o eu e a sombra, que o trauma da invisibilidade se desenrola em toda a sua complexidade. Jung enxergaria esse trauma como uma fissura na alma, uma ferida arquetípica que ressoa em um nível coletivo, porque todos carregamos, em alguma medida, esse medo ancestral de não sermos vistos, de não sermos compreendidos em nossa essência. O que acontece quando essa ferida não é reconhecida? Ela cria um vazio existencial, um abismo onde o sentido se perde e o ego se fragmenta, buscando o foro que deveria habitar dentro. O processo de individuação é justamente a travessia dessa escuridão, a jornada para encontrar a luz que repousa na integração da sombra. É um chamado a mergulhar no silêncio e ouvir o que a alma sussurra, um convite a se libertar da prisão das expectativas e a se tornar quem verdadeiramente se é, além da invisibilidade imposta pela dor da infância. Como dizia, não podemos nos tornar quem realmente somos até que enfrentemos o que fomos forçados a esconder. E talvez essa seja a maior coragem que podemos ter, ser vistos por nós mesmos, antes de tudo. A invisibilidade da criança, na verdade, é uma ferida no tecido do cuidado que sustenta o desenvolvimento do self verdadeiro. Winnicott falaria da importância do ambiente suficientemente bom, aquele que não precisa ser perfeito, mas que está presente, que responde e que acolhe. A negligência emocional que gera esse trauma é a ausência desse espaço de holding, onde a criança se sente segura para existir e para experimentar o mundo. Sem essa base, o falso self cresce como uma máscara que protege, mas que ao mesmo tempo aprisiona. O desafio não é apenas reconhecer esse falso self, mas criar condições para que o verdadeiro self tenha a chance de emergir e se expressar sem medo. A cura se inicia na criação de um ambiente simbólico, um espaço terapêutico onde o paciente pode finalmente ser visto, ouvido, reconhecido, e onde o silêncio do abandono é transformado em uma nova narrativa, cheia de possibilidade e presença. Porque no fim, o que a criança invisível mais deseja é simples, ser notada, ser acolhida, ser amada em sua totalidade. Quando penso na criança que não foi vista, vejo uma alma abandonada à própria sorte dentro de si mesma. Essa criança cresceu acreditando que sua voz não importa, que seu sofrimento é invisível, e essa crença se cristaliza em uma ferida emocional profunda. O corpo, afinal, carrega essa memória como um silêncio doloroso que se manifesta em ansiedade, em vícios, em desconexão. A negligência emocional não é apenas ausência de cuidado, é a ausência do reconhecimento do ser, esse reconhecimento que é alimento para a alma em formação. E, quando crescemos carregando esse vazio, começamos a buscar a validação fora de nós, em relacionamentos, conquistas, aparências, tentando preencher um abismo que só se fecha pelo reencontro com aquela criança interna. A verdadeira transformação só ocorre quando deixamos de fugir da nossa dor e a acolhemos como um convite para a cura, quando dizemos a essa criança esquecida que agora ela é vista, que finalmente pode repousar na presença do amor genuíno.
A ferida da invisibilidade infantil é, em sua essência, um arquétipo que reverbera no inconsciente coletivo, o abandono, a sombra do não ser. É essa sombra que nos persegue, que nos sussurra que somos fragmentos, incompletos, que nossa existência é um eco silencioso no vazio. O processo de individuação, esse caminho solitário e sagrado, é a travessia da escuridão para o encontro com o self verdadeiro, onde o eu e a sombra se reconciliam. É no confronto com essa dor que descobrimos que o que parecia ausência era, na verdade, um chamado para a integração. A criança invisível dentro de nós não está perdida, apenas está esperando o reconhecimento do adulto que fomos forçados a ser. Ao permitir que essa criança seja vista, se não por outros, mas por nós mesmos, começamos a preencher o vazio, e a alma retorna à sua totalidade, onde não há mais fragmentos, apenas o todo reconciliado. O que Gabor e Jung tocam é a essência do que chamei de espaço potencial, um lugar onde a experiência interna da criança pode ser acolhida, onde o self verdadeiro encontra o terreno para crescer. A negligência emocional não destrói o self verdadeiro, mas o silencia, e o falso self surge como um mecanismo de proteção, uma adaptação que assegura a sobrevivência. Esse falso self, no entanto, é um cárcere emocional, porque a criança nunca deixou de existir, apenas foi esquecida dentro da fortaleza construída para não sofrer. A tarefa da terapia, então, é criar novamente esse ambiente suficientemente bom, onde a criança possa se revelar, onde o silêncio seja preenchido pela presença acolhedora. É um processo lento, delicado, como a germinação que ocorre no escuro, invisível para o mundo, mas vital para a vida que emerge. Ver a criança invisível é devolver-lhe o direito de existir, é o primeiro passo para a verdadeira cura. O que muitas vezes não percebemos é que essa busca incessante por validação é como tentar preencher um cálice furado. A criança que não foi vista desenvolve uma fome emocional que nunca será saciada pelo mundo externo, porque o vazio está dentro dela, um vazio feito de ausência, de silêncio prolongado. E essa ausência se torna um terreno fértil para o surgimento dos vícios, das compulsões, das tentativas de anestesiar a dor que insiste em gritar. Quando alguém bebe, come, consome ou se entrega a qualquer fuga, está tentando, no fundo, suprir o amor que nunca recebeu, a atenção que jamais teve. O trauma não é apenas um evento, é uma ausência interna, um grito por reconhecimento que nunca chegou. E o caminho para a cura não passa por negar essa dor, mas por reconhecê-la, aceitá-la e acolhê-la, como uma mãe que finalmente olha para seu filho esquecido e diz: "E eu vejo você. Você importa." A criança invisível é também a personificação daquilo que Freud chamaria de repressão, mas eu a vejo como um símbolo daquilo que o ego não suporta reconhecer, as partes nossas que o mundo rejeitou, que o self esconde para sobreviver. O silêncio do inconsciente não é passivo, ele se manifesta em sonhos, sintomas, símbolos, muitas vezes incompreendidos, mas sempre clamando por integração. Ao não ver essa criança, ao não reconhecer essa dor, fazemos um pacto silencioso com nossa fragmentação, e a sombra se torna mais densa, mais presente. Porém, o caminho da individuação nos chama a essa coragem, olhar para dentro, enfrentar a dor que carregamos desde a infância, não para reviver o sofrimento, mas para ressignificá-lo. É como se a criança esquecida fosse o portal para um novo modo de ser, onde a totalidade do nosso ser pode finalmente emergir das ruínas do abandono. No meu trabalho, tenho insistido na importância do ambiente suficientemente bom, aquele espaço que permite à criança existir sem medo, sem a necessidade de criar um falso self para sobreviver. A ausência emocional na infância cria uma desconexão entre o verdadeiro self e o mundo, e o falso self surge como uma máscara, uma defesa, um escudo contra a dor do abandono. Contudo, essa máscara não é o fim, é um começo disfarçado, o início da luta pela autenticidade, pela reintegração do self. Na relação terapêutica, esse espaço potencial deve ser reconstruído, para que a criança invisível possa, enfim, se mostrar. É um processo de delicadeza infinita, pois cada gesto, cada palavra, é um convite para a criança silenciada emergir da sombra, reencontrar sua voz e seu lugar no mundo. O trauma, então, é o silêncio que espera ser ouvido, o grito que anseia por resposta.